Vamos lá. Para tomar essa decisão de sair de corretor para gestor, eu fiz um planejamento, né? Eu precisava me destacar como corretor, mas não me destacar para aparecer para as pessoas, mas me destacar como um corretor de alta performance. E eu busquei fazer bastante venda, ajudar novos clientes e novos corretores para fazer uma reserva de emergência. Eu acho que é principal, é fundamental um corretor que quer ser gestor ou empreendedor, dono de imobiliária, começar a fazer uma reserva de emergência. E aí eu busquei fazer essa reserva de emergência. No momento em que eu cheguei naquele determinado valor, eu disse, agora eu estou pronto para abdicar do processo de venda, corretor, para ajudar agora novos corretores a venderem. Então eu me planejei para aquilo. E esse planejamento ele durou um ano e meio. E nesse período que eu me planejei, eu tive dificuldade nos 3 primeiros meses, porque eu montei a minha equipe totalmente do zero. Tá. Então eu tive dificuldade no processo de adaptação para passar o meu conhecimento para os corretores que estavam chegando na minha equipe. E aí foram 3 meses no processo de adaptação para conseguir colher resultado de venda dos corretores na equipe. Para mim foi muito, muito gratificante. Não vou mentir para você que no 3º mês eu disse, poxa, não sei se é isso que eu quero. Normal. Eu disse, poxa, não sei se é isso que eu quero. Por quê? Porque eu tava 3 meses sem fazer venda como corretor. Eu tava 3 meses ali parado, só ajudando outras pessoas. Investindo em outro projeto. Em outro projeto. E aí, você que tem a venda na veia, né? Você que tem aquela energia de fazer venda, você se incomoda. Você diz, poxa, tô parado. Mas só que você tá plantando para colher mais na frente. E aí eu tive muita dificuldade no processo de transmitir o meu conhecimento para os meus corretores. Depois que eu peguei a linha de transmissão para os nossos corretores, a gente conseguiu ter um resultado muito acima da média. Boa. Você que está acompanhando a gente aí, a gente, assim, a cabeça fica o tempo todo aqui porque tem muito valor nas falas que ele está colocando aqui. Primeiro, junte os pontos. Problema lá na MRV, 6 meses sem vender. E ele falou que a ansiedade ia prejudicando ele. Aí ele entendeu, poxa, para eu poder fazer um novo projeto, eu não vou permitir com que essa ansiedade mate esse projeto novo. Por isso eu vou fazer um colchão financeiro. Sim. Pega essa dica, tá? Depois disso, ele falou sobre processos. Veja, eu fiquei 3 meses sem vender, enquanto, digamos, corretor da minha empresa, vamos chamar assim, mas eu desenhei todo o processo, tipo assim, como é que Diego faz, como é que Diego vende, para que ele pudesse replicar isso para outras pessoas, certo? E ele deu tempo para que as coisas pudessem acontecer. Sim. Porque uma vez, vou contar esse relato aqui sem citar nome, que não vem ao caso, mas olha só, tava conversando com um gestor, diretor de imobiliária, aí ele tava pé da vida com o cara lá, corretor. Aí ele disse, pô, bicho, gera o lead, tráfego, estrutura aqui, pai, não sei o que, e o cara não vende. Aí eu falei, beleza. Tem quanto tempo que ele tá aqui com você? Aí ele, 3 meses. Aí eu, certo. Aí começamos a falar sobre outras coisas e tal, aí eu peguei e voltei e fiz a pergunta que eu lhe fiz no início da conversa. E só a primeira venda, a primeira a gente nunca esquece, você sabe até qual foi a unidade, velho. Né? Unidade, comissão. Tudo. Aí ele, eu lembro, foi assim, assim, assado. Exato. Aí eu falei, você levou quanto tempo? Aí ele, 6 meses. Aí eu disse, certo. E há 10 minutos aqui atrás você tava pé da vida com um corretor que tá há 13 e não consegue vender na sua imobiliária. Exato. Aí ele chegou assim pra trás. O bicho sabia que eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou. Sim. Então, às vezes, o cara não dá o tempo pra que a coisa aconteça. Exato. Tudo existe um processo. O processo, eu costumo dizer que é um nascimento. Você é o bebê, é o recém-nascido, você é o bebezinho, depois você vai para criança, adolescente, jovem, adulto.
E aí, esse processo, você cai, você rala o joelho, você quebra o dente. Então, assim, é um processo de construção. Então, se você não entende que o seu corretor, ele precisa passar por esse processo, você vai cobrar que ele faça a venda de imediato. Só que o gestor, ele também precisa entender que a venda, ela não acontece no momento em que o lead se cadastra. Existe um processo para que esse lead, ele se torne cliente. Então, eu tenho que entender que eu tenho duas pontas imaturas. Eu tenho o corretor que está começando, porque ele não sabe como fazer o processo ainda, por mais que eu ensine, só que 90% daquilo que a gente faz hoje a gente aprendeu na prática. Sim, claro. Então, 10% é a teoria, 90% é a prática. Então, o corretor, ele precisa praticar. Eu posso passar o treinamento surreal do melhor corretor do mundo. É uma teoria. O meu corretor, ele só vai saber fazer na prática. Perfeito. Então, eu tenho duas pontas imaturas, porque é o corretor que ainda está aprendendo e o cliente que ainda está pesquisando. O cliente que entrou como lead e ele ainda está no processo de maturação para se tornar um cliente que vai assinar o contrato, que vai fechar o negócio e indicar outros clientes. E esse processo dura pelo menos 90 dias, 120 dias. Então, a gente precisa, como gestor, entender esse processo de maturação de ambas as partes. Perfeito. E o corretor dependendo da comissão para poder pagar uma conta, né? Exatamente. Aí é onde entra o quê? O gestor, para ajudar, porque eu ajudo muito os meus corretores, os corretores que estão iniciando, porque eu não tive essa ajuda eu falo mesmo ajuda financeira. Sim. Porque eu sei que o cara tá lá 2, 3 meses e as contas, elas não param de chegar. Perfeito. Então a gente dá um suporte, não é salário, mas assim, o cara precisou de uma coisa ou outra, a gente vai lá e chega junto, entendeu? Porque aí é o seguinte, a ausência do colchão financeiro. Sim. Provavelmente família não tem o apoio, ele não tem esse apoio, pelo contrário, ele tem a cobrança. Pô, você deveria fazer uma coisa para poder ganhar um salário fixo. E mata o cara. Exato. Entendeu? E aí você entra nesse viés de, além de dar o processo de trabalho, é você também, dentro do possível, é claro, tentar ajudar o cara numa coisa ou outra para que ele possa tracionar. E aí a coisa...